Sim, torcedor tricolor, obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal, gurizada. Renato resolveu falar, mas ele só fala com a Rádio Gaúcha. E foi por lá que ele trouxe a sua opinião sobre os últimos fatos ocorridos envolvendo o nome do Grêmio. Desde as suas vaias, o momento no tricolor, até o vandalismo que foi feito com a placa do Roger. Bora falar sobre tudo isso? Porque o Renato tá magoado com a gente, tá magoado com o torcedor. E eu vou te explicar essa história direitinho a partir de agora. Te inscreve, deixa teu like, ativa o sininho de notificações. Deixou o teu like aqui embaixo, beleza? Tá de boa, tranquilo? Então bora falar do Renato. Porque o Renato, ele concedeu mais uma entrevista pra GZH. Aliás, GZH, eu acho que virou assessoria de comunicação do Renato, né? Ele só fala por lá, ele só dá entrevista lá. Impressionante, legal. Bom, mas enfim. Gurizada, o Renato está magoado. O Renato, ele revelou que aquelas vaias que a torcida acabou fazendo contra ele ali naquele jogo contra o Atlético Goianiense, antes da partida, quando apareceu a foto dele, o nome dele lá no telão, aquilo magoou o Renato. Ele disse o seguinte, abre aspas, fiquei muito triste quando soube que a torcida me vaiou. Vaiaram no início da partida, né? Entendo o torcedor. Perdemos o Grenal e caímos na Copa do Brasil e na Libertadores. O Renato tem culpa? Tem. Mato essa no peito. Torcedor quer ganhar sempre, eu entendo. Mas o torcedor precisa entender os motivos também. Fecha aspas para a fala do Renato. Ele tá magoado? Tá. Ele mata no peito? Mata. Mas ele quer que o torcedor entenda também o motivo do qual o Grêmio está nessa situação, nesse campeonato brasileiro, e o motivo pelo qual o Grêmio foi eliminado da Copa do Brasil e eliminado da Copa Libertadores. Bom, eu não vou nem tecer opinião, para não dizer que eu estou influenciando um ou outro, mas eu acho que... Bom, deixa pra lá. Vou te deixar com a tua opinião. Eu não vou nem te falar nada, vou te deixar com a tua opinião quanto à fala do Renato, tá? Só que o Renato, ele fala sobre a sua possibilidade de continuidade no Grêmio. Ele fala sobre os seus planos para 2025. E se antes nós tínhamos dúvidas quanto à permanência ou não do Renato, aqui ele deixa muito claro que ele quer seguir no tricolor na próxima temporada. Primeiro ponto, ele fala que para isso ser discutido, colocado em pauta, ser colocado uma reunião com o presidente Alberto Guerra e com o resto da direção do Grêmio, ele precisa garantir os pontos do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Precisa garantir a segurança do Grêmio no campeonato, e a segurança do Grêmio para o Renato é o Grêmio estar numa competição continental na próxima temporada. Claro que hoje a Sul-Americana é o que acaba pintando para o Grêmio. Muito remotamente, assim, longe, assim, mas bem longe, sabe? Bem, sabe, lá, era gigante. Tem uma Libertadores, né? Mas é uma pré-Libertadores, né? Mas assim, ó, tem muita coisa para acontecer para isso realmente se confirmar. Mas só até que o Renato confirmou que ele vai se reunir com a direção no final dessa temporada e ele vai levar em conta o que o torcedor pedir. O sentimento do torcedor é o que o Renato vai colocar em consideração na hora de decidir o seu 2025. Por ele assinaria um contrato até o fim da vida com o Grêmio. Bem assim ele disse. Ele assinaria um contrato vitalício com o Grêmio. Mas hoje, nesse momento, com tudo que vem acontecendo, ele se vê em cima do muro. Nem por um lado, nem por outro. Ele não vai ficar em um local onde ele não é bem quisto, onde não o querem. Ele já está numa situação legal de vida, ele tem tudo o que quer, já conseguiu concluir tudo o que ele achava que deveria fazer. Então, por ele está de boa. E por isso, ele não vai ficar num local onde ele não é bem quisto. Ele disse o seguinte, abre aspas, gostaria de continuar, mas eu fico onde as pessoas me querem, onde eu me sinto bem. Eu não vou ficar aqui roubando o clube, disse o técnico Renato Portaluppi nessa entrevista. Foi um trechinho divulgado por GZH, divulgado pelo Rodrigo Oliveira. A entrevista completa vai ser divulgada nesta sexta-feira, mas nesse trechinho sobre essa fala do Renato, já deu para ver o sentimento dele, já deu para ver ele expondo que ele quer ficar no Grêmio para a próxima temporada. Ele deixa bem claro isso, ele quer ficar, só que essa situação da torcida é o que deixa ele em cima do muro. Só que ele falou sobre outra questão importante, outra questão polêmica da última semana, que foi, no caso, aquele ato de vandalismo na placa do Roger, né? O Renato, ele classificou isso como inadmissível. Ele disse que jamais poderia ter chegado nesse nível, essa coisa do torcedor ter se sentido traído. Ele disse o seguinte, ó, abre aspas, é aí que eu falo, o torcedor a gente entende, o cara vai lá para o outro lado, o cara é traidor. Cara, o torcedor é paixão, mas não podia chegar nesse nível, fecha aspas aí para a fala do Renato.
Ele entende que o torcedor se sinta magoado com o Roger e entende que o torcedor, no caso, ele se sente traído pelo Roger, mas não poderia ter chegado a esse ponto de, cara, entrar na arena lá com um balde de cimento e acabar fazendo esse vandalismo na placa do Roger. Enfim, ele disse que não conversou com o Roger ainda, não teve essa conversa com o Roger, falar sobre essa situação e tal, mas ele entende isso como inadmissível de acontecer. Só colocando um ponto nessa história, o Roger também não se manifestou sobre essa questão, tá? Ele foi questionado após o jogo do Inter ontem contra o Flamengo e ele disse que não vai se manifestar, que não vai falar sobre o assunto, ele queria falar somente sobre a partida, enfim, aliás, o jogo do Flamengo não, o jogo contra o Criciúma, tá? E ele disse que não ia comentar sobre o fato também. Então, tá colocada a situação. Renato achou inadmissível o que aconteceu na placa do Roger, tá? Então tá aí, o sentimento do Renato querendo ficar para a próxima temporada, se mantém em cima do muro por conta do que o torcedor quer, disse que vai ouvir o que o torcedor quer dele para a próxima temporada, se quer que ele fique, se quer que ele saia, enfim, essa reunião que vai decidir tudo no final do ano. Mas aquela ideia que se tinha sobre o Renato não querer trabalhar no início do ano, a gente já pode esquecer, né? Aqui ele deixa claríssimo que ele quer seguir no Grêmio para 2025. Quero saber a tua opinião. Eu não vou dar opinião aqui, eu já disse. Eu quero saber a tua opinião. Tu quer que Renato siga? Tu quer que Renato não siga? Comenta aqui embaixo e vai lá nas redes do Renato e diz pra ele: Renato, eu quero que tu seja o meu técnico para 2025. Fica, por favor. Renato, eu não quero que tu seja o técnico. Muito obrigado. Tu é meu ídolo, mas o ciclo se encerrou. Vai lá, faça. Comenta aqui embaixo. Grande abraço e até a próxima. Tchau.